Irmãos e irmãs, bom dia. O primeiro passo para se viver a Quaresma e seu convite à conversão consiste em reconhecer e, mais ainda, vencer a tentação. A campanha da fraternidade deste ano, ao mesmo tempo em que nos alerta para os biomas e sua destruição, nos lembra que precisamos amadurecer espiritualmente, superando, com a graça de Jesus Cristo, as tentações do poder, da riqueza e do prazer. Destas decorrem todas as demais. Esta celebração será presidida pelo padre Renato Bertin, da paróquia Nossa Senhora Aparecida de Rolândia, e concelebrada pelo padre José de Lima, da paróquia Nossa Senhora da Conceição de Jataizinho. Confiantes na misericórdia divina, cantemos. Volta, meu povo, ao teu Senhor, e exultará teu coração. Ele será teu condutor, tua esperança de salvação, tua esperança de salvação. Se confessas teu pecado, Ele é justo e compassivo, cantarás purificado os louvores do Deus vivo. Volta, meu povo, ao teu Senhor, e exultará teu coração. Ele será teu condutor, tua esperança de salvação, tua esperança de salvação. Irmãos e irmãs, bom dia. Estamos iniciando a primeira semana da Quaresma e também o domingo em que Jesus é tentado. E o tema de hoje seria: Jesus renuncia às tentações e ouve somente a voz do Pai. Nós também queremos ouvir sempre a voz do Pai. Irmãos e irmãs, saudemos a Santíssima Trindade. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui. Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos, no dia em que celebramos a vitória de Cristo sobre o pecado e a morte, também nós somos convidados a morrer para o pecado e ressurgir para uma vida nova. Reconheçamos-nos necessitados da misericórdia do Pai. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos de omissões por minha culpa, tão grande culpa. E peço à Virgem
Deus Pai Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Concedei-nos, ó Deus onipotente, que ao longo desta quaresma possamos progredir no conhecimento de Jesus Cristo e corresponder a seu amor por uma vida santa. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém. Voltar o coração plenamente a Deus pede que nossas ações sejam boas e que confiemos nele sem exceções e sem dúvidas. Ouçamos a palavra que nos alimenta e nos dá força. Palavra de salvação, somente o céu tem pra dar. Por isso meu coração se abre para escutar. Leitura do livro do Gênesis. O Senhor Deus formou o homem do pó da terra, soprou-lhe nas narinas o sopro da vida, e o homem tornou-se um ser vivente. Depois, o Senhor Deus plantou um jardim em Éden, ao oriente, e ali pôs o homem que havia formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda sorte de árvores de aspecto atraente e de fruto saboroso ao paladar. A árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. A serpente era o mais astuto de todos os animais dos campos que o Senhor Deus tinha feito. Ela disse à mulher: é verdade que Deus vos disse: não comereis de nenhuma das árvores do jardim? E a mulher respondeu à serpente: do fruto das árvores do jardim nós podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus nos disse: não comais dela, nem sequer o toqueis. Do contrário, morrereis. A serpente disse à mulher: não vos morrereis, mas Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão e vos sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. A mulher viu que seria bom comer da árvore, pois era atraente para os olhos e desejável para alcançar o conhecimento. E colheu um fruto, comeu, e dele também ao marido, que estava com ela, e ele comeu. Então os olhos dos dois se abriram, e vendo que estavam nus, teceram tangas para si com folhas de figueira. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Piedade, ó Senhor, tende piedade, pois pecamos contra vós. Piedade, ó Senhor, tende piedade, pois pecamos contra vós. Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia. Na imensidão de vosso amor, purificai-me, lavai-me todo, inteiro do pecado, e apagai completamente a minha culpa. Piedade,
Piedade, ó Senhor, tem de piedade, pois pecamos contra vós. Eu reconheço toda a minha iniquidade. O meu pecado está sempre à minha frente. Foi contra vós, só contra vós que eu pequei e pratiquei o que é mal aos vossos olhos. Piedade, ó Senhor, tem de piedade, pois pecamos contra vós. Criai em mim um coração que seja puro. Dai-me de novo um espírito decidido. Ó Senhor, não me afasteis de vossa face, nem retireis de mim o vosso Santo Espírito. Piedade, ó Senhor, tem de piedade, pois pecamos contra vós. Dai-me de novo a alegria de ser salvo e confirmai-me com espírito generoso. Abri meus lábios, ó Senhor, para cantar, e minha boca anunciará vosso louvor. Piedade, ó Senhor, tem de piedade, pois pecamos contra vós. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, consideremos o seguinte: o pecado entrou no mundo por um só homem, e a morte passou para todos os homens, porque todos pecaram. Na realidade, antes de ser dada a lei, já havia pecado no mundo. Mas o pecado não pode ser imputado quando não há lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre os que não pecaram como Adão, o qual era a figura provisória daquele que devia vir. Mas isso não quer dizer que o dom da graça de Deus seja comparável à falta de Adão. A transgressão de um só levou a multidão humana à morte, mas foi de modo bem superior que a graça de Deus, ou seja, o dom gratuito, concedido através de um só homem, Jesus Cristo, se derramou em abundância sobre nós. Também, o dom é muito mais eficaz do que o pecado de um só, pois a partir de um só pecado, o julgamento resultou em condenação. Mas o dom da graça frutifica em justificação, a partir de inúmeras faltas. Por um só homem, pela falta de um só homem, a morte começou a reinar. Muito mais reinarão na vida, pela mediação de um só, Jesus Cristo, os que recebem o dom gratuito e superabundante da justiça. Com a falta de um só, acarretou condenação para todos os homens. Assim, o fato de a justiça de um só trouxe para todos os homens a justificação que dá a vida. Com efeito, como pela desobediência de um só homem, a humanidade toda foi estabelecida numa situação de pecado. Assim também, pela obediência de um só, toda a humanidade passará para a situação de justiça. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Louvor e glória a ti, Senhor. Cristo, palavra de Deus. O homem não vive somente de pão, mas de toda a palavra da boca de Deus. Louvor e
Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Espírito conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus jejuou durante 40 dias e 40 noites, e depois disso teve fome. Então o tentador aproximou-se e disse a Jesus: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Mas Jesus respondeu: Está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre a parte mais alta do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, Deus dará ordem aos seus anjos a teu respeito, e eles te levarão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o diabo levou Jesus para um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e sua glória. Ele disse: Eu te darei tudo isso, se ajoelhares diante de mim para me adorar. Jesus disse: Vai-te embora, Satanás, porque está escrito, adorarás ao Senhor teu Deus e somente a Ele prestarás culto. Então o diabo o deixou e os anjos se aproximaram e serviram a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, estamos abrindo a campanha da fraternidade e esta primeira semana da Quaresma. Vamos lembrar primeiro que, exatamente lembrando o tema da campanha da fraternidade, que são os biomas brasileiros, que nós vamos explicar daqui a pouco, nós temos a história continuada da criação do mundo nessas últimas leituras do Gênesis. E o texto bíblico diz claramente que Deus plantou um jardim no Éden e ali colocou o homem. E toda sorte de plantas, animais, tudo foi criado para o deleite do homem, para o prazer do homem. Porém, o homem passou por um teste, uma provação. Deus determinou que o homem usasse de todos os alimentos das árvores do paraíso. Porém, disse a ele, não coma do fruto da árvore que está no centro do jardim. E aí, o homem teve a sua tentação. A serpente, que simboliza o demônio, perguntou à mulher, por que vocês não podem comer desse fruto? E a mulher disse, porque Deus determinou que assim fosse. E a serpente disse, mas vocês não sabem que se vocês comerem deste fruto, vocês ficarão poderosos, tendo o mesmo conhecimento de Deus? E aí a mulher aceitou a sugestão e comeu daquele fruto. E depois ofereceu para o seu marido, Adão. E ela, portanto, se alimentou desse fruto, compartilhou com seu marido, e aqui nós temos a história
da primeira queda. É claro que isto é uma história bíblica. Historicamente falando, nós não podemos comprovar que esta história foi deste jeito, mas o que importa aqui é a lição que nós tiramos desta leitura, que foi o grande mal do homem foi o seu orgulho, a sua soberba em querer ser igual a Deus. Não importa se foi maçã, se foi pera, se foi figo, não importa a fruta, importa o que aconteceu. O homem, por orgulho, por soberba, cometeu o pecado da desobediência. E, portanto, o homem não passou no primeiro teste. E nós sabemos depois, lendo o Antigo Testamento, que Deus teve que fazer várias alianças com Abraão, Moisés, Isaque, Jacó. Todas elas foram quebradas pelo homem. Mas Deus não deixa o homem sozinho. Deus promete aquela que vai esmagar a cabeça da serpente e também promete alguém que virá definitivamente resgatar o homem dos seus pecados. Por isso que hoje no Salmo responsorial nós dizemos: piedade, Senhor, pois pecamos contra vós. Nossos primeiros pais abriram essa possibilidade da natureza humana se fragilizar e por causa deste primeiro pecado todos nós fomos contaminados. Então no Salmo responsorial nós pedimos perdão. Na imensidão do vosso amor, purificai-me. Lavai-me todo inteiro do pecado e apagai completamente a minha culpa. A segunda leitura de hoje, que é a carta aos Romanos, Paulo nos lembra exatamente esta situação. Ele diz assim: o pecado entrou no mundo por um só homem. Através do pecado entrou a morte. Porque no paraíso o homem seria imortal. Se ele pecou, ele adquiriu as consequências do pecado. A sua natureza frágil, pecadora, o leva à morte. E, portanto, a morte nos lembra o pecado. E o texto continua: mas o pecado não pode ser imputado quando não há lei. Nós sabemos que no Antigo Testamento, Deus deu no Monte Sinai os 10 mandamentos. E depois, na história do povo hebreu, do povo judeu, nós temos a história das leis do templo, das leis para os sacerdotes, que está no Levítico. E nós vemos que o homem foi se prendendo ao cumprimento da lei. Esqueceu o fundamental, que era o amor de Deus. O homem, por medo de Deus, foi se prendendo ao cumprimento de leis. A transgressão de um só levou a multidão humana à morte, mas de modo bem superior, que a graça de Deus, ou seja, o dom gratuito concedido através de um só homem, Jesus Cristo, se derramou em abundância sobre todos nós. Então o pecado, gente, não é o final de tudo. A vitória será sempre de Deus. A pergunta é: de que lado você estará quando a tua alma for chamada a prestar contas a Deus? Por isso esse texto nos lembra que o pecado não termina com tudo. O pecado tem um Salvador, um Deus que nos perdoa, um Deus que nos procura, um Deus que nos persegue
de um modo suave, de um modo amoroso, sempre nos lembrando que nós podemos voltar para Ele. Porém, Deus não nos tira a nossa liberdade, não nos tira o livre-arbítrio. Por isso, nós temos certeza, a vitória será no final dos tempos, na segunda vinda de Jesus, será de Deus. A questão é em que lado que eu estarei. Jesus também passou por esta provação. Nós vemos hoje, na leitura do Evangelho de Mateus, a tentação que Jesus sofreu como ser humano. Jesus foi levado para o deserto pelo diabo, né? Ele jejuou durante 40 dias. Nós sabemos que o jejum muitas vezes enfraquece o homem, fisicamente falando, mas o fortifica espiritualmente. E foi isso que Jesus adquiriu no deserto. Fisicamente, ele se tornou fraco, mas espiritualmente se tornou forte. E por isso, o tentador, aproximando-se, faz-lhe a primeira proposta. Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pão. E aqui Jesus nos mostra que a matéria, mesmo a alimentação, não é a coisa mais importante. Por isso que na Quaresma a igreja propõe o jejum, propõe a abstinência de carne, para que nós sintamos a necessidade física. Sentindo a necessidade física, nós fortalecemos a nossa alma. E Jesus responde: não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Na segunda tentação, o diabo leva Jesus a uma parte alta da cidade. Em outras traduções se diz o pináculo do templo, no alto do templo, e diz assim: se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que Deus dará ordens aos seus anjos para que não tropeces em nenhuma pedra. E Jesus então responde ao demônio: não tentarás ao Senhor teu Deus. E a terceira tentação, o demônio lhe mostra todos os reinos do mundo e diz: eu te darei tudo isso, se prostrado me adorares. E Jesus, então, diz: vai-te, Satanás. Está escrito: adorarás somente ao Senhor teu Deus, e somente a Ele prestarás culto. Jesus aqui nos dá o exemplo de como vencer as tentações. É claro que pela nossa natureza decaída, muito mais frágil que a de Jesus, muitas vezes nós cairemos. Mas não esqueçamos, Deus está ao nosso lado, nos levantando sempre, e tenhamos a certeza que nós podemos vencer o mal com a ajuda de Deus. Nesta Quaresma, façamos o propósito: jejum, esmola ou caridade, se você quiser, e oração. Com essas três armas, podemos vencer as nossas tentações sempre com a ajuda de Jesus. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia,
subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs caríssimos, elevemos ao Senhor, neste tempo de conversão, nossa humilde oração, para que Deus tenha piedade de nós. A cada prece, vamos responder: Senhor, escutai a nossa prece. Senhor, escutai a nossa prece. Ó Cristo, fonte de salvação e de vida, dai à vossa Igreja e a todos os cristãos a graça de testemunhar o vosso Evangelho e de ser, para o mundo, promotores da paz, vos pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Senhor, para vivermos a missão de cuidar de vossa criação, conhecendo e preservando as belezas das diversas regiões de nosso país, vos pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Senhor, para conhecermos melhor os povos originários de nosso Brasil e respeitarmos sua história, seu jeito de viver e seus territórios, vos pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Senhor, que as mulheres, lembradas de modo especial quarta-feira, com sua ternura, ajudem as famílias, as comunidades e a sociedade a cultivarem relações misericordiosas, vos pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Senhor, neste tempo favorável, dai-nos olhos para valorizarmos e cuidarmos do mundo que criaste para nós, vos pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Ouvi, Pai clemente e fiel, a oração de vossos filhos e filhas. E neste tempo de conversão, dai-nos o auxílio da vossa graça para bem celebrarmos a solenidade pascal. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Agradecidos a Deus pela fecundidade da Mãe Terra generosa e pelo trabalho humano, apresentemos nossas oferendas a Deus, Criador e fonte de vida. Bendito és tu, ó Deus Criador, revestes o mundo da mais fina flor, restaura o fraco que a ti se confia, e junto aos irmãos em paz o envias. Ó Deus do universo, és Pai e Senhor, por tua bondade recebe o louvor. Ó Deus do universo, és Pai e Senhor, por tua bondade recebe o louvor.
Orai, irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Fazei, ó Deus, que o nosso coração corresponda a estas oferendas com as quais iniciamos nossa caminhada para a Páscoa. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e a nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo o lugar, Senhor Pai Santo, Deus Eterno, Todo-Poderoso. Jejuando 40 dias no deserto, Jesus consagrou a observância da Quaresma, desarmando as ciladas do antigo inimigo. Ensinou-nos a vencer o fermento da maldade. Celebrando agora o mistério pascal, nós nos preparamos para a Páscoa definitiva. Enquanto esperamos a plenitude eterna, com os anjos e todos os santos, nós vos aclamamos cantando a uma só voz. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus do universo, céus e terras cantam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana, Hosana nas alturas, Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai-nos. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, deu graças e o partiu, e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, e isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao final da ceia, Jesus tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Salvador do mundo, salvai-nos. Vós que nos libertastes
Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Manuel e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos que partiram desta vida, acolhei junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós. Dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Amém. Irmãos e irmãs, antes de participarmos do banquete eucarístico, rezemos com amor e devoção a oração que o próprio Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Livrai-nos de todos os males, ó Pai. Dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro
Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, a vossa paz. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem come deste pão viverá eternamente. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e eu serei salvo. Que o corpo e o sangue de Jesus me guardem para a vida eterna. Amém. Com o vigor do pão da vida que Cristo nos oferece, seremos mais fortes para enfrentar as tentações de cada dia. Nós vivemos de toda a palavra que procede da boca de Deus, a palavra de vida e verdade que sacia a humanidade, a palavra de vida e verdade que sacia a humanidade. Impelidos ao deserto, retomamos a estrada que conduz ao paraíso, nossa vida e morada. Nós vivemos de toda a palavra que procede da boca de Deus, a palavra de vida e verdade que sacia a humanidade, a palavra de vida e verdade que sacia a humanidade. As prisões da humanidade assumidas pelo Cristo são lugares de vitória. Ele veio para isso. Nós vivemos de toda a palavra que procede da boca de Deus, a palavra de vida e verdade que sacia a humanidade, a palavra de vida e verdade que sacia a humanidade. O Senhor nos deu um exemplo ao vencer a noite escura, superou a dor do mundo, renovando as criaturas. Nós vivemos de toda a palavra que procede da boca de Deus, a palavra de vida e verdade que sacia a humanidade, a palavra de vida e verdade que sacia a humanidade. Oremos. Ó Deus, que nos alimentastes com este pão que nutre a fé, incentiva a esperança e fortalece a caridade, dai-nos desejar o Cristo, pão vivo e verdadeiro, e viver de toda a palavra
que sai de vossa boca. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Meus irmãos, gostaria de falar um pouquinho sobre a campanha da fraternidade. Este ano, os bispos do Brasil escolheram como tema Biomas brasileiros e defesa da vida. Primeiro, o que são biomas? Se você viajar pelo Brasil, ou até ver isso pela televisão, você vai ver que cada região do Brasil tem um tipo de vegetação e também, adaptado a esta vegetação, animais próprios daquele local. Portanto, bioma é isto: são organismos vivos, plantas e animais adaptados a um determinado ambiente. Então, por exemplo, no norte nós temos a floresta amazônica, com sua vegetação típica, seus animais. No nordeste nós temos a caatinga. No centro-oeste temos o cerrado. Lá no extremo sul temos os pampas. Portanto, essa maravilhosa diversidade brasileira que Deus nos concede, ela é um local de vida para plantas e animais. E, portanto, a CNBB lança esse tema, Biomas brasileiros e defesa da vida. Ela está um pouco na esteira das campanhas que falam da ecologia. E aqui a intenção da CNBB é que nós reflitamos sobre o bem ou o mal que nós produzimos em nosso meio ambiente. Vamos falar de uma coisa muito simples, que está muito próxima de nós para a gente entender. Quando nós sujamos as ruas de nosso bairro e vem uma enxurrada, muitas vezes a chuva leva aquele lixo para os bueiros, que são entupidos e, portanto, prejudicam, de uma certa forma, as pessoas que transitam por aquele local. Quando você, por exemplo, tem um sítio e você joga as latas de veneno no rio, o restante desse veneno que está nas latas vai contaminar a água do seu vizinho e talvez algum gado ou uma criação menor morra por aquela poluição. Já falamos muito em poluição no Brasil. Poluição dos ares, pela fumaça, poluição dos rios, poluição da terra. E a CNBB quer nos lembrar o seguinte: quando você polui a natureza, isso é falta de amor ao próximo, porque a poluição vai sempre prejudicar alguém, direta ou indiretamente. Por isso que a igreja se interessa pela questão ecológica, porque o bem ou o mal que fazemos à natureza vai prejudicar o nosso irmão próximo ou distante. E é por isso que ela pegou para isso o lema que está em Gênesis capítulo 2, versículo 15, que diz assim: cultivar e guardar a criação. Aquilo que nós vemos no Gênesis. Então, estou mostrando para vocês a capa da nossa campanha da fraternidade, para que você veja que a igreja, quando fala desses temas, ela está pensando no próximo, a pessoa que sofre, a pessoa que é prejudicada, às vezes, por pessoas que estão distante dela. Esta capa nos lembra, portanto, a diversidade da flora e da fauna brasileira. E isso, gente, é uma riqueza imensurável. Nós agradecemos a Deus por esse país maravilhoso, com esse potencial em todos os sentidos, vegetal, mineral e humano que temos. E queremos preservar.
Por isso, aquilo que você faz pela natureza, que está próxima de você, você está fazendo pelo seu irmão. Devemos pensar em termos globais, mas agir em termos locais, fazer a nossa parte pela preservação da natureza. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Irmãos, boa quaresma. Vamos em paz. Que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Louvado sejas, ó Senhor, pela Mãe Terra, que nos acolhe, nos alegra e dá o pão. Queremos ser os teus parceiros na tarefa de cultivar e bem guardar a criação. Da Amazônia até os pampas, do cerrado aos manguezais, chega a ti o nosso canto, pela vida e pela paz. Chega a ti o nosso canto, pela vida e pela paz. Vendo a riqueza dos biomas que criastes, feliz dissestes, tudo é belo, tudo é bom. E pra cuidar a tua obra nós nos destes, a preservar e cultivar